Olá, quarto ano, bom dia de novo. Como a Pro sempre tem mania de dar um bom dia novamente para vocês aqui quando a gente começa a nossa aula gravada, né, do YouTube. Hoje nós temos duas aulas legais: aula de Sociologia e aula de Geografia, viu? Na nossa aula de Sociologia, a gente vai falar um pouco sobre a água no nosso território brasileiro, de forma geral, e também sobre os amigos da agricultura sustentável. Vamos lá? Ó, o território brasileiro ele tem cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Essa porcentagem ela parece pouca, mas comparada à quantidade de países e territórios que há no planeta Terra, nós percebemos que o Brasil é um país rico em quantidade de água. Esses 12% representa a quantidade muito grande do total do planeta, não é? É um enorme potencial hídrico. Quando nós falamos em algo hídrico, estamos falando que de hidrografia. Hidrografia. Estamos falando de água. Perdão. E o Brasil, né, com toda essa quantidade de água, ele é capaz de prover o volume de uma pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização Nacional das Nações Unidas. Não é isso? Então, nós podemos perceber que há uma quantidade muito grande de água no nosso país, no nosso território, mas há uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Apesar dessa abundância da água, né, os recursos hídricos brasileiros eles não são inesgotáveis, não. Significa que eles podem acabar por conta do mau uso, má administração desta água. Qual é a nossa missão aqui como brasileiros? É economizar a água. Vocês sabiam que o sistema de distribuição da água no Brasil tem em média 38% de perda de água? Pois é. A água, até chegar nas nossas casas, a água encanada, ela passa por um processo de tratamento, de limpeza. E nesse caminho da estação de tratamento até a nossa casa, há tubulações, na qual muitas vezes ocorre vazamentos, então escape de água. Portanto, 154 litros de água por dia é a média do consumo diário do brasileiro. E imagine que 38% desta água é perdida no caminho. Pois é, então já vem o quê? Um desperdício. A partir da informação do Ministério do Meio Ambiente, que é esta informação que nós estamos vendo aí acima, que a Pro trouxe como gráfico, nós podemos concluir que temos que cuidar também da nossa água, para que ela não falte e comprometa a vida no nosso planeta. Olha o que está dizendo ali em cima. O principal uso da água no Brasil em termos de volume utilizado, tá vendo? Então aqui, ó, nós utilizamos ali 52% de água, que é a sua maioria, o que? Para o nosso uso diário. Gente, a gente tem que se alertar agora sobre a importância da água, mesmo tendo em mente que o nosso país ele é um país rico, que há uma abundância muito grande desta riqueza natural, nós também precisamos prestar atenção na questão dos recursos renováveis, os recursos naturais, não é? Que a água ela pode acabar se a gente não cuidar. Se não houvesse água, seria impossível a sobrevivência dos animais e dos vegetais aqui na Terra, inclusive a nossa. A humanidade teria grandes prejuízos, pois muitas das nossas atividades precisam de água. Vocês já se imaginaram sem água na vida de vocês? É impossível, não é isso? Até o nosso corpo é 70% composto por água. Pois é. Então a água está o quê? No nosso DNA, dizendo assim, a água está presente em tudo, sendo, portanto, considerada a unidade fundamental da vida. Para que nós utilizamos a água no nosso dia a dia? Para escovar os dentes, lavar o rosto, fazer a barba, tomar banho, limpar o vaso sanitário, entre outras ações do nosso cotidiano, que todo mundo faz. Lavar a louça, regar o jardim, lavar o carro, limpar a calçada, lavar a roupa, não é isso? Os pratos, entre outros. Cerca de 25 a 40% de água tratada no Brasil é perdida por vazamentos ou má utilização. Quando nós estamos falando na má utilização, estamos falando do desperdício de água. Não é isso? Quando nós iremos praticar essas ações aqui, ó, deixamos a água vazar, não é isso? Utilizamos mangueiras, o mau uso em geral. Então, isso aqui é um desperdício que causa a perda dessa água.
E muita gente não tem água durante boa parte do tempo, justamente por esses vazamentos e também por esse desperdício. Então, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas que precisam de água, inclusive as pessoas lá do sertão, não é isso? São pessoas sofridas, na qual também tem os mesmos direitos que nós. Então, você economizando água na sua casa, você contribui para que ela chegue lá no sertão, nessas áreas na qual as pessoas precisam da água. A Pro tirou uma foto aqui, ó, do livro de vocês. Eu achei muito interessante para a gente estar comentando sobre a Declaração Universal dos Direitos da Água. Vocês sabiam disso, que a água, ela também tem aqui os seus direitos? Justamente. Se você quiser ler melhor, né? Está na página 93 do livro de Cidadania, Moral e Ética, mas a Pro trouxe para a nossa aula, para a gente comentar. A Declaração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que nós chamamos de PNUMA, objetiva atingir todos os indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que se esforcem por meio da educação em reconhecer, respeitar e aplicar efetivamente os direitos e as obrigações nela enunciados, tomando medidas progressivas em níveis nacional e internacional. Então, aqui, na Declaração Nacional dos Direitos da Água, nós podemos observar que tem como objetivo principal trazer para o meio educacional a importância dessa água. Então, é por isso que a Pro está falando para vocês o porquê que a água é importante, porquê que a Pro está trazendo essa aula bacana. Está na lei, está tudo determinado pela lei para que as pessoas tenham a consciência de que nós precisamos cumprir com o nosso papel, com o nosso dever. Vou ler só o primeiro artigo, viu? E é para a gente continuar na nossa aula para não ficar muito grande. Então, você pode estar dando uma lidinha na página 93 do livro de vocês para estarem se aprofundando ainda mais nessa questão dos direitos da água. No primeiro artigo, vem dizendo assim, ó, a água faz parte do patrimônio do planeta, por ser o quê? Uma das maiores riquezas naturais. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão do planeta é plenamente responsável aos olhos de todos. Então, todo mundo tem que cumprir com o seu dever. Não adianta em uma área as pessoas economizarem água e na outra desperdiçarem, né? Todos nós somos responsáveis pela economia da água. Aí você pensa, mas a minha mãe já economiza água. Eu não preciso fazer isso, não. Precisa sim. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre os amigos da agricultura sustentável. A produção sustentável deve incorporar a noção de limites na oferta de recursos naturais e na capacidade do meio ambiente para absorver os impactos da ação humana. O que essa frase está querendo dizer, esse pequeno trecho? Imaginem comigo, pessoal, a natureza, ela tem... A Pro tá com um pigarro na garganta. Acho que vou ficar gripada. Perdão, viu? A natureza ela tem um alto poder reconstrutivo. Como assim reconstrutivo, Pro? Ela é capaz de se recuperar dos danos que são causados a ela. Mas não é de uma hora para outra, não. Não é de um dia para o outro, em uma semana, não. Ela necessita de bastante tempo para se regenerar. E nós, seres humanos, a cada dia estamos extraindo cada vez mais recursos naturais e ferindo a natureza. Ela vai se recuperando do desgaste, mas vai se recuperando de forma o quê? Lenta e gradual. Então, nós precisamos nos voltar à questão da agricultura sustentável, que seria uma forma de agredir menos o meio ambiente para que a natureza pudesse ter tempo e condições de se recuperar. Porque nós não vivemos sem a natureza, nós precisamos dos recursos que ela nos fornece, mas precisamos agir com consciência, não é isso? Então, nesta frase aqui, neste pequeno trecho, vem dizendo justamente isso, que a agricultura sustentável ela tem como objetivo incorporar a noção de limites na oferta dos recursos naturais. Nós precisamos saber até onde podemos extrair, não é? E na capacidade do meio ambiente para absorver os impactos da nação humana. Então, nós precisamos respeitar esse tempo que a natureza ela precisa ter para se recuperar. Ela não é super poderosa não, viu? Ela precisa da nossa ajuda. Mas o que realmente seria uma agricultura sustentável, a senhora já falou, né, sobre os recursos naturais, sobre a capacidade da natureza. Agora nós vamos falar sobre a agricultura sustentável. A gente sabe que a agricultura é o cultivo de vegetais, a plantação, a colheita, faz parte da agricultura. E algo sustentável, essa palavra sustentável vem de sustentabilidade.
Você já ouviu falar em sustentabilidade? Pois é, essa palavrinha quer dizer que nós podemos produzir, consumir, viver e também continuar progredindo sem agredir tanto o meio ambiente, né? É impossível a gente não extrair os recursos e acabar não machucando. De qualquer maneira, a gente acaba agredindo a natureza. Mas veio a solução, veio a questão da agricultura sustentável, que é uma forma melhor de cultivar, utilizando o quê? Produtos naturais, técnicas melhores para pensar ainda mais na natureza. É possível para a gente praticar a agricultura sustentável? Sim, claro que é possível. Basta esforço, boa vontade e investimento das pessoas e do governo. Se cada um fizer a sua parte, todos nós saímos ganhando. O que nós precisamos fazer para praticar uma agricultura sustentável? Nós precisamos tomar alguns cuidados, como evitar o uso de agrotóxicos, cuidar do solo de maneira correta e preservar as matas e nascentes próximas às plantações, usando meios naturais para combater insetos e pragas que atacam as plantas. Nós sabemos que esses produtos químicos, eles vêm o quê? Trazendo grandes impactos. Tem lá os seus efeitos, né? Eles atingem o objetivo, que é expulsar as pragas. Mas, por outro lado, o solo, né? Como é que fica? Ele fica poluído, ele acaba sofrendo. A natureza ela é afetada de forma negativa com as ações humanas. Então, é necessário que a gente possa se voltar ainda mais para esta questão, né? Está evitando o uso desses agrotóxicos, cuidar do solo. Desta maneira, nós damos ainda mais vida à natureza. A natureza ela faz parte da nossa casa, né? Que é o planeta Terra. A prova vai ficar por aqui com a nossa aula de Sociologia. Gostaram, meus amores? Vamos ficar com um pequeno intervalo e continuar com a nossa aula de Geografia. Vamos com a prova. Depois do intervalo, olha que legal, gente. Uma coisa que é agradável aos nossos olhos. Que legal a gente olhar para essa imagem, né? Pois é, e é justamente sobre isso que nós iremos falar hoje na nossa aula de Geografia. Iremos falar sobre a paisagem. Quem sabe o que é paisagem? Gente, paisagem é um espaço, né? E tudo o que é possível ver nele. Podemos dizer que a paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, e é correto, não é isso? Todos os elementos culturais que podem ser captados com o nosso olhar em um espaço fazem parte de uma paisagem. Vocês estão observando aqui abaixo que tem o que? Um cenário, né? Uma cidade. Tudo que nós podemos ver aí, nesta imagem desta cidade, está fazendo parte dessa paisagem. Cada paisagem é única, sendo diferentes em dimensões diferentes, em lados diferentes, não é isso? E aqui ao lado nós estamos vendo uma floresta. Faz parte de uma paisagem também, juntamente com seus elementos. As paisagens elas são constituídas pelas formas, pelas cores, pelos odores, né, que têm a ver com os cheiros, e pelos sons dos elementos que nela existem. Então, há diversos fatores que compõem uma paisagem, não é? E também, o solo, a água, as plantas, animais, luz, calor do sol, entre outros fatores naturais ou não naturais que compõem esta imagem, essa paisagem que nós estamos observando. As paisagens elas podem ser divididas em paisagem natural ou antrópica, que é aquela paisagem que nós chamamos de paisagem cultural, né? As paisagens naturais elas são aquelas nas quais só existem elementos naturais, como a palavra já vem dizendo. São feitos pela própria natureza, sem a intervenção humana. Então, aquela determinada área que tem ali da floresta, da natureza, que o homem ele não afetou, é considerada uma paisagem natural. E estão cada vez mais escassas hoje em dia, viu, pessoal? Essas paisagens naturais, essas regiões que não foram tocadas.
Já as paisagens antrópicas, que nós também chamamos de paisagens culturais ou paisagens modificadas, são aquelas nas quais existem elementos culturais que foram colocados por meio da intervenção humana. Tá vendo? Então já tem coisas criadas pela mão do homem nesta paisagem que nós estamos observando. Por isso ela já vai ser classificada como uma paisagem antrópica. Tem a presença dos prédios, as moradias, entre outros artefatos. A paisagem ela pode ser sim modificada, e o agente causador desta modificação é o homem. Quando o homem ele modifica uma paisagem natural, ele está modificando todo o curso natural das coisas. Aquela paisagem ela não volta mais a ser como ela era antes. Os impactos causados ao meio ambiente pela construção de casas é inevitável. Então, o homem, quando ele vai realizar essa transformação de qualquer paisagem, né, ele acaba agredindo o meio ambiente, causando impactos negativos à natureza. Por exemplo, a água poluída, desmatamento, destruição do habitat natural, entre outras causas, já que o homem ele tem a necessidade de modificar as paisagens para manter a sua sobrevivência, não é isso? A formação do espaço geográfico se dá pela combinação de transformações naturais. Quando a gente fala em espaço geográfico, estamos falando desse cenário aqui, ó, dos locais, a paisagem. E a paisagem ela pode ser também modificada não só pelas mãos do homem, mas também pelas coisas naturais, da própria natureza. Os fatores, né, que também influenciam. E tudo isso é decorrente à própria dinâmica da natureza. O vento, a chuva, o calor do sol, por exemplo. Tudo isso acaba desgastando o solo com o tempo e modelando as rochas, modificando as paisagens. Observem aqui, ó, nessas duas figuras aqui abaixo, esta paisagem é uma paisagem natural. Ela não foi modificada pelas mãos do homem, mas foi modificada pelos próprios fatores naturais. Foi alterada, não é isso? Pela presença da água, do vento, que com o tempo modelou esta paisagem. Oh, acabou a nossa aula de geografia, foi bem prática. O assunto curto, não é isso? A prova deixar com vocês aqui o livro de cidadania, página 90, 91 e 97. E também o livro de geografia, página 108 e 109. A prova está aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, meus amores, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Façam direitinho a tarefa, o grupo está aberto, viu? Para que a gente possa estar postando as nossas atividades. A prova está dando uma olhadinha em todas, viu? Não deixo passar nenhuma. Eu vejo todas as tarefas que vocês mandam no grupo, com atenção, vendo o desempenho e determinando ali, ó, o seu andamento. Ok, meus amores? Um beijo e até amanhã.